A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é João Victor e eu queria estar aqui hoje fazendo essa reflexão aqui do Move. Todas as reflexões têm sido uma bênção, espero que vocês tenham acompanhado e espero que essa aqui também seja uma bênção. Eu não vou começar lendo, né? Vou começar falando que nós que somos cristãos sabemos que temos que ser imitadores de Cristo. Mas sendo imitadores, a gente já pensa logo em imitar o amor, imitar a sabedoria, a inteligência. Mas também temos que ver que as coisas que Jesus fazia, o amor, a sabedoria e a inteligência, também irritavam pessoas e faziam com que elas as perseguissem. Então a pergunta que eu quero fazer para começar é: nós estamos preparados para tentar imitar o amor, tentar imitar a sabedoria, tentaram imitar a inteligência de Cristo nas respostas? Mas será que nós estamos preparados para sofrer perseguições por causa de Cristo? Esse é um grande questionamento que eu tenho e que eu não sei se a nossa geração está preparada. Nós que somos jovens, somos bombardeados todos os dias com coisas totalmente antibíblicas. Ainda mais hoje, com rede social, fica muito mais fácil, né? E então eu queria dar um exemplo da minha vida, umas coisas que aconteceram quando eu era criança, e não é que eu era um exemplo, né, para os outros, assim, em questão dos outros me olharem e quererem fazer igual o que eu fazia, mas era um exemplo de, como um crente faz. Então, quando eu era criança, muitos dos meus amigos ficavam zoando: João não xinga. Se eu nem xingasse, mas me estressasse, ou se eu mentisse, nem que seja brincando, as pessoas falavam: mentir é pecado, hein? E é muito engraçado. E falavam assim: você não pode xingar porque é pecado, como se o pecado fosse só para quem é crente, não para todas as pessoas, como se existisse só para nós que somos crentes. Então, eu tiro umas conclusões desse exemplo que são conclusões que não são muito senso popular, né? Porque nós que somos cristãos, nós somos exemplos, e por ser exemplo, somos 10 vezes mais julgados. Lógico que todo mundo tem um consenso de que cristãos julgam muito, cristãos condenam. Lógico que existem e existiram cristãos que julgam, que condenam de uma forma totalmente errada, né? Isso sem dúvidas, acontece. Mas as pessoas esquecem que por ter essa fama, nós também somos muito mais julgados, 10 vezes mais julgados. E me impressiona na igreja ter pessoas que defendam tais absurdos, né? Na igreja em geral que eu falo, ter algumas doutrinas que são completamente antibíblicas, porque nós temos respaldo da história, né, de sofrer perseguições, né? E eu falei desse exemplo meu, e esse exemplo nunca fiquei surpreendido, nunca liguei para essas brincadeiras, nunca me senti pesado sobre ser crente. Mas eu imagino se for para uma pessoa, porque quanto mais mais a gente vai crescendo, mais as coisas ficam importantes, mais os erros se tornam importantes, relevantes, mais as decisões se tornam relevantes para nossas vidas. E quando eu fico imaginando um novo convertido decide, né, realmente largar o mundo e seguir Jesus, o quanto é complicado esse tipo de coisa para o novo convertido, né? Porque é uma mudança total de hábitos e é como se fosse um bebê ali, porque tem que aprender a falar, tem que aprender a se portar, tem que aprender a moral bíblica, coisa que desde criança você é moldado pelos seus pais ou pela sua família, né? E nesse sentido que eu falo que às vezes com o peso, né, de carregar a cruz, muitos não aguentam por causa desse peso. E é sobre isso que eu queria falar. Se estamos preparados para sofrer perseguições, nós também se tem alguém que foi criado na igreja, também sabe que passa por tentações mundanas, que passa por perseguições também. E às vezes é difícil de controlar
entende? Até para quem realmente já tem uma raiz. Mas essa coisa de criar raiz é o mais importante. Eu vou citar um exemplo que tem muitas doutrinas que são erradas, como a teologia da prosperidade. É uma teologia que é a completa barganha com o Senhor e que muitas igrejas eram adeptas. Lógico que hoje todo mundo já está vacinado. A teologia da prosperidade era nada mais do que aquela teologia onde as igrejas só visavam o dinheiro, onde o dinheiro era mais importante que a palavra. E o que essa teologia fazia? Fazia as pessoas não criarem raízes na palavra, raízes em Deus, né? Porque o que acabava acontecendo nesses casos? Se a pessoa não desse o dinheiro para a igreja e não ganhasse a bênção, ela abandonava. E essa é a falta de raiz, e é por isso que também, por líderes ruins, que muitas pessoas cedem às tentações e às perseguições, né? E o evangelho é tomar a cruz, é carregar a cruz junto com Cristo. Então, perseguições, vamos passar por perseguições, né? E tem certas vezes que eu fico pensando, nós que somos jovens, nós cometemos muitos erros, mas nós devemos estar firmes na palavra, né? Para a gente conseguir defender o evangelho. E é isso que eu acho que falta hoje na gente, essa ousadia de defender o evangelho. Veja bem, eu não estou falando para enfiar o evangelho goela abaixo do seu amigo ou de alguém, mas sim de defender o evangelho, de falar, de pelas suas atitudes e pelas suas falas saberem que nós somos cristãos, né? Porque, como eu falei, temos que dar o exemplo. Eu era um exemplo, mas não estou dizendo, como eu falei, exemplo a ser seguido. Eu era um exemplo ali de pessoa que é crente. Ó, ele é crente. As pessoas sabiam. E quando eu era criança. E o que acontece hoje é que, às vezes, é muito mais fácil se calar. Às vezes, para não sofrer perseguições, para não lidar com a solidão, é muito mais fácil ficar quieto. E isso, seja em escola, faculdade, vai ter em relacionamento, né? E o evangelho não é ficar quieto em meio às injustiças que sofremos, em meio às coisas que acontecem, em meio ao evangelho perseguido. O evangelho é tomar posição também, né? Mas sempre com sabedoria. Veja bem, Jesus falou para oferecer a outra face, mas Jesus também tomou posição. Entrou no templo, levantou cadeiras, levantou mesas, raça de víboras, né? E quando que vamos saber o momento de tomar posição e oferecer a outra face? É se alimentando da palavra do Senhor. É se alimentando de tudo que é bíblico, de toda doutrina que vem da Bíblia. Porque em Paulo fala, se for apresentado a vocês algum evangelho que não for o que vem sendo pregado, seja anátema. Nós temos que ter plena noção do evangelho verdadeiro. E hoje, defender o evangelho é difícil, mas é muito mais difícil defender o verdadeiro evangelho. Porque tem muitas doutrinas, ideologias, como eu falei, somos bombardeados por tantas coisas que parecem ser bonitas, parecem ser lindas, os discursos, as atitudes, mas que na verdade só vêm para confundir nossa cabeça, só vem para nos confundir, porque a gente acha bonito, mas só trazem a destruição do corpo, só trazem a destruição da palavra de Deus, né? E a destruição das pessoas, porque quem prega o evangelho verdadeiro e combatendo essas falácias bíblicas sofre perseguição. E é isso que é complicado de hoje conviver, e é por isso que tantas pessoas cedem. É por isso que muitos jovens cedem, por causa da perseguição, né? E como eu falei, ceder nunca vai ser uma opção. Ir para o caminho errado nunca vai ser a opção. A igreja ter amizade com o mundo nunca vai ser a opção. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Está escrito na palavra, né? E a palavra fala
quem quer me seguir, tome sua cruz. Então, ao invés de tomar a cruz, muitos hoje escolhem por ser inimigos da cruz. Como diz Paulo aos Filipenses, vou botar aqui, Filipenses 3, 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, porque pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Lembra que eu falei da questão da teologia da prosperidade, de não criar raiz, de não receber a bênção, dar o dinheiro para Deus, né, tecnicamente, e não receber a bênção e sair da igreja, talvez sair e ir para outra religião, e para outra denominação? Isso é muito interessante, porque a teologia da prosperidade, e hoje a teologia mais disseminada, assim, uma doutrina muito errada disseminada, é a teologia do coaching, ensinam muita exaltação humana, né? E quando você exalta o humano, tecnicamente você exalta o pecado, porque nós somos pecadores. E quando a gente exalta o nosso corpo, ou exalta o dinheiro, ou exalta as bênçãos, a gente acaba só pensando nas coisas terrenas. A gente acaba só pensando nas coisas que não provêm do Senhor, né? E aqui fala, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O Deus seu ventre quer dizer que as pessoas faziam naquela época ali em Filipos, os deuses dele, o próprio desejo carnal, né? A própria carne, os desejos. E tem muito forte a exaltação humana hoje na teologia do coaching, através de palavras bonitas que trazem emoções às vezes, né? Que até ajudam algumas pessoas, não vou dizer que não ajuda, de repente ajuda sim, mas que focam nas coisas terrenas e não condenam o pecado de frente, veementemente, de forma veemente, né? E quando você faz um Deus do seu próprio desejo, aí você se torna inimigo da cruz. Quando você cede a essa tentação de achar que o seu Deus é o seu ventre, você cede à tentação, você cede às perseguições. Muitos hoje dos que se sentem perseguidos realmente fazem isso para não querer a solidão, mas o evangelho às vezes acaba sendo a solidão do mundo contigo, porque Jesus, quando ele, no momento mais difícil da vida dele, ele foi negado 3 vezes. E ele liberou o perdão para Pedro, né? Mesmo assim, temos que liberar o perdão para talvez aquela pessoa que nos abandonou por causa de Cristo. Mas temos que ter a noção que, sendo imitadores de Cristo, nós também temos que saber que talvez soframos perseguições e talvez sejamos abandonados no nosso pior momento por pessoas que sempre estiveram do nosso lado e por pessoas que sempre falaram que não iam negar a gente, né? Mas basta tomar posição que a gente vê. E a minha dica é essa, para nós criarmos raízes na palavra, mas na verdadeira palavra e no verdadeiro evangelho do Senhor, não em doutrinas diferentes do que são pregadas aqui na Bíblia. Não cedermos às tentações que o mundo tem e tomarmos posição, mas sempre com sabedoria. E a sabedoria vem através da palavra. O Espírito Santo vai nos ajudar a tomar posição, mas nós que somos cristãos, nós temos que defender sim o Evangelho, sempre com amor, sabedoria e respeitando, porque Jesus sempre fez isso. Jesus sempre respeitou as pessoas, mas ele tomava posição, mas às vezes ele levantava cadeiras, levantava mesas e às vezes ele falava para oferecer outra face. Mas temos que ter esse equilíbrio e saber diferenciar, né, todas as coisas. Então é basicamente isso, que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos ter a noção
de qual doutrina é verdadeiramente do Senhor, e pela Bíblia nós podemos ter essa noção. E para terminar, eu queria aqui citar Romanos 13, que começa no 8 e vai até 14, a parte que eu quero citar aqui e ler, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Isso aqui também é muito interessante, e é interessante quando fala aqui que a noite está acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Eu fico imaginando como a gente, né, quando tá com uma roupa suja, tá todo cansado, todo sujo, chegando de algum lugar, aí toma banho, se limpa, tira a roupa suja. Realmente como é prazeroso isso, né? Como é muito bom você tirar a roupa suja, você se sentir limpo, né? E eu fico imaginando assim que vamos ser sem o pecado em nossas vidas, sem as armaduras do pecado nas nossas vidas, mas muito pelo contrário, vamos ter a armadura da luz. E como vai ser bom! Por isso que Paulo falou, não sei se foi em Romanos, mas as perseguições nada se compara ao peso de glória que vamos ter, que vamos sentir. Então, a gente perseguido, a gente tentado, nada se compara ao peso de glória. E aqui também fala: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. E isso é muito interessante, como eu falei, do ser exemplo ali de o que é crente, mas ser exemplo. Nós somos julgados 10 vezes mais, isso é verdade, porque nós crentes temos que viver à vista de todos. Temos que ser a luz. Temos que viver dando exemplo, sabe? E é muito interessante essas coisas, né? E eu queria deixar isso aqui e falar. Leia a Bíblia. Se revistam da armadura da luz. Leiam a Bíblia. E como a gente vai defender o Evangelho, a gente tem que saber da Bíblia. A gente tem que defender o Evangelho verdadeiro, né? Para não correr em vão. Então, eu queria deixar essa reflexão. Se puder, leia Romanos, né? Leia Romanos 13 aqui e faça uma reflexão você mesmo, porque é muito interessante. Às vezes, tudo que nós precisamos está escrito aqui. A gente não precisa que outras pessoas cheguem e falem pra gente. Mas lógico que é importante a comunhão com os irmãos e ter líderes ótimos são importantes, mas às vezes precisamos ler a Bíblia, não precisamos de mais nada. Às vezes somos exortados pela Bíblia, né? E é disso que precisamos, da palavra do Senhor e de tomar posição com sabedoria e ser imitadores de Cristo. Essa é a palavra e a reflexão que eu queria trazer aqui. Um privilégio poder estar falando com vocês, irmãos. Agradeço muito e que essa seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Obrigado aí. Amém.